Olá! Dando continuidade à nossa escrita acadêmica, hoje nós vamos falar sobre o método qualitativo. Meu nome é Júlia Balbino dos Santos, sou estudante de Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo. Estou no 8º período e sou bolsista do PET desde o semestre de 2022/2, equivalente ao meu 5º período, e tenho um projeto ativo desde então. Dando seguimento ao nosso conteúdo, como nós podemos classificar as pesquisas? As pesquisas podem ser classificadas de 3 maneiras, sendo elas exploratórias, descritivas ou explicativas. As exploratórias, elas vêm com o objetivo de aprimorar ideias ou a descoberta de novas intuições. Ou seja, se eu estou realizando uma pesquisa e eu tenho uma intuição sobre um determinado fenômeno, eu vou usar a pesquisa exploratória com o objetivo de explicar por que aquele fenômeno ocorre. Ou seja, vou utilizar as minhas intuições para investigar aquele fenômeno. As descritivas, como o próprio nome já diz, ela descreve características de determinadas populações ou fenômenos. E as explicativas, como o próprio nome já diz também, elas identificam e explicam os fatores que determinam ou que contribuem para determinados fenômenos ocorrerem. Então, o que seria o método qualitativo? O método qualitativo, ele vem entender um fenômeno em seu contexto natural. Ou seja, não há influência do pesquisador nesse método. Ele explica somente no contexto da pesquisa, sem generalizar estaticamente os resultados. Então, ele vai transformar o mundo visível em dados representativos. Ele vai incluir nesses dados notas, entrevistas, fotografias, registros e lembretes. Então, a gente tem 3 tipos de pesquisa qualitativa, que seria documental, estudo de caso e etnografia. A documental, ela se baseia em materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou alguma reavaliação. E a fonte é uma fonte não reativa, ou seja, uma fonte que não tem alteração conforme o tempo. O estudo de caso, ele é um estudo mais aprofundado e analisa a unidade de estudo. Então, ele explica como e por que certos fenômenos acontecem. E os fenômenos, eles só fazem sentido dentro de um contexto específico, quando eles são atuais. E a etnografia, ela vem da antropologia e utiliza um conjunto de procedimentos metodológicos e necessita de um longo período de estudo com a técnica de observação. O pesquisador, ele vai se infiltrar em uma determinada população para observar e poder explicar os fenômenos. Algumas características do método qualitativo é que ela vem estudar o significado da vida das pessoas nas condições de vida real. Não vai ser utilizada ali perspectivas do observador ou do pesquisador. Então, ele representa as opiniões e perspectivas das pessoas que estão sendo estudadas. Ele abrange as condições contextuais em que as pessoas vivem e contribui com revelações para ajudar a explicar o comportamento social humano. E utiliza múltiplas fontes de evidência em vez de se basear em uma única fonte. Então, a gente pode resumir que a pesquisa qualitativa pode ser utilizada para produzir novas revelações ou conceitos, partindo do pressuposto de tratar e explicar processos sociais. Os principais pressupostos são que a pesquisa é conduzida em ambiente natural, o pesquisador é o instrumento-chave de coleta e ele vem utilizar múltiplos métodos, como, por exemplo, a etnografia, que utiliza de vários métodos. Então, ele vai ter um raciocínio entre o dedutivo e o indutivo, sem deixar clara a sua opinião, e ele foca na perspectiva dos participantes, que se situa dentro do contexto deles. Ou seja, se eu vou estudar uma comunidade indígena da região do Rio de Janeiro, a perspectiva e o contexto vai ser da comunidade indígena do Rio de Janeiro. Não vou utilizar, por exemplo, a comunidade indígena do Espírito Santo, porque aí são outras perspectivas e contextos. A pesquisa, ela tem 7 estágios, sendo o primeiro estágio a reflexão, onde se discute o problema inicial da pesquisa e identifica um paradigma. O estágio 2 é o planejamento, onde vai ser o local, as principais estratégias de investigação, os critérios de validação e o início da escrita do projeto. O estágio 3 já é a ida ao campo, ou seja, ele vai selecionar as amostras e o instrumento da coleta de dados. O estágio 4 é a produção de dados, onde ele vai analisar os dados coletados. O estágio 6 é a saída do campo, onde ele se torna um nativo, e perde ali a objetividade da coleta, está ali só como observador, mesmo sem coletar nenhum dado. E o estágio 7 é a escrita final, onde ele vem buscar clareza e a coerência da escrita para apresentar os dados e sustentar a discussão. Ou seja, ele vem, escreve seus dados, escreve seus argumentos e sustenta o que ele tem que defender. Dentro do método qualitativo, nós temos as variações ilustrativas, que a gente pode ver de acordo com essa tabela que eu coloquei, que seria a pesquisação, o estudo de caso, a etnografia, etnometodologia, pesquisa feminista, teoria fundamentada, história de vida, investigação narrativa, estudo observador participante e estudo fenomenológico.
Dentre desses, a etnografia, o estudo de caso e a pesquisação são os mais importantes, os mais utilizados, que vão ali enfatizar, estudar o fenômeno, se envolver dentro do campo, dentro do objeto de estudo. E, além disso, eles vêm sendo dos métodos mais utilizados atualmente por conta da sua facilidade e eficácia. Venho trazer aqui também, sendo importante quando a gente fala sobre método qualitativo, que é a participação do comitê de ética. Quando nós fazemos uma pesquisa qualitativa, por não ter dados de pessoas, a participação e análise de determinadas comunidades, a gente tem que submeter o nosso trabalho ao comitê de ética. Então, a gente tem duas perspectivas, a perspectiva êmica e a perspectiva ética, que são diferentes perspectivas diferentes do contexto, do sistema em que a gente vai utilizar. Então, a gente tem que manter suspensos seus eventuais pressupostos políticos e comportamentos teóricos. O que isso quer dizer? Que eu não posso misturar a minha perspectiva como pesquisador com a perspectiva da pesquisa. Então, a gente tem que procurar capturar os significados nativos dos participantes da vida real e representar o mesmo conjunto de eventos, mas numa perspectiva externa, de pesquisador. Então, quando a gente submete nosso trabalho ao comitê de ética, a gente tem que estar atento qual vai ser o método de exclusão de dados, Porque a maioria das vezes em que a gente utiliza comunidades, pessoas ou fenômenos para estudar, alguns dados não são necessários dentro da nossa pesquisa. Então, a gente tem que determinar o que vai ser ignorado por razões práticas ou por causa dos resultados contraditórios, Por exemplo, se eu entrevisto uma pessoa que diz que o céu é azul e a outra pessoa da mesma comunidade diz que o céu é rosa, eu tenho que ter um método de análise para ver qual dado eu vou excluir ou não. Então, esse método deve ser definido antes de iniciar a pesquisa, com regras claras para definir as circunstâncias dos dados em que podem ser excluídos. Então, algumas considerações específicas para a gente submeter ao comitê de ética é obter o consentimento informado por declarações assinadas, avaliar os danos, riscos e benefícios da pesquisa, selecionar os participantes equitativamente e assegurar o sigilo das identidades dos participantes, que é uma coisa que o Comitê de Ética preza muito. Nós temos nessa série um vídeo somente de Comitê de Ética, caso você tenha alguma dúvida, então é só acessar lá. E aí, trazendo as considerações finais para encerrar o nosso conteúdo, é que a pesquisa qualitativa ela visa compreender os aspectos subjetivos de um tema, como ideias, comportamentos e pontos de vista. A abordagem é não numérica, que se diferencia da pesquisa quantitativa. Nós também temos um vídeo na nossa série sobre pesquisa quantitativa. Então, ela vai utilizar os dados e números obtidos por meio de questionário. Então, não vai ser utilizado, por exemplo, gráficos. A pesquisa qualitativa é muitas vezes realizada antes de uma pesquisa quantitativa, pois ajuda a alimentar atributos para desenvolver um questionário estruturado. Então, eu vou utilizar a minha pesquisa qualitativa para entender o fenômeno e logo após entrar com a pesquisa quantitativa para obter dados numéricos. Então é isso. Obrigada, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Foi bem curtinho. Nós temos também algumas referências caso queiram se aprofundar. E não esqueçam de acessar os nossos outros vídeos sobre escrita acadêmica.